Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mamãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me gole da vontade divina em minha alma. Abençoa minha mãe nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei neste dia. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Hoje é dia 19 de abril de 2022. Estamos na semana da Páscoa e hoje o nosso estudo é o livro de Valtorta, Maria Valtorta, né? Então tudo que é revelado a Maria Valtorta. Então eu vou ler aqui a partir do dia 5 de março de 1944, a desobediência de Eva e a obediência de Maria. Jesus diz: não se lê no Gênesis que Deus fez o homem para dominar tudo o que havia sobre a terra, ou seja, tudo, com exceção de Deus e dos seus ministros angélicos? Então é isso que fala no Gênesis, né? Que o homem pode dominar tudo, só não domina Deus e os anjos. Não se lê que fez a mulher para ser companheira do homem na alegria e na dominação de todos os seres vivos? Não se lê que eles podiam comer de tudo, menos da árvore da ciência do bem e do mal? Por quê? O que está subentendido nas palavras para que domines, né? Vamos ver aqui o que Jesus vai explicar. O que se subentende nas palavras para que domines, né? Então Deus deu ao homem o poder de dominar sobre os animais, né? Só não podia dominar sobre Deus e os anjos. E ele vai falar agora o que significa subentende sobre domines. O que está subentendido na árvore da ciência do bem e do mal? Então agora Jesus vai explicar para nós essa parte do Gênesis da Bíblia. O que você entende da árvore da ciência do bem e do mal? Nunca vos fizeste tais perguntas? Né? Eu sempre me pergunto, que é essa árvore do bem e do mal? Vós que viveis perguntando tantas coisas inúteis, mas não indagam vossa alma a respeito das verdades celestes? A vossa alma, se estivesse viva, vos responderia. Quando ela está na graça de Deus, está bem segura como uma flor entre as mãos do vosso anjo. Olha só, ele está falando assim, né? Uma imagem que é como a nossa alma, quando a gente está na graça, é como se ela fosse uma flor na mão do nosso anjo. Quando está na graça de Deus, é como uma flor beijada pelos raios de sol, borrifada por um orvalho do Espírito Santo, que a aquece e ilumina, que a irriga e adorna com suas luzes celestes. Quantas verdades vos diria a vossa alma, se soubesseis conversar com ela, se a amasseis, como se ama alguém que vos faz semelhantes a Deus, que também é Espírito. Então, olha como que Jesus está falando que a gente deveria conversar com a nossa alma, né? Devíamos amar a nossa alma, devemos amar a nossa alma, conversar com ela. E ela vai nos dar os conselhos constantemente, perguntar para ela esclarecimentos e ela vai nos ajudar. Que grande amiga teríeis se amasseis a vossa alma, em vez de odiá-la ao ponto de matá-la? Que grande, sublime amiga com a qual poderíeis falar das coisas do céu.
Vós que gostais tanto de falar e vos arruinais reciprocamente com amizades que, se não são indignas, pelo menos são quase sempre inúteis, transformando-se num vazio, não é nocivo de palavras totalmente terrenas, né? Então é isso aí, quando a gente conversa com as pessoas, né? Coisas tão terrenas e com a nossa alma a gente não conversa, né? Que triste. Não disse eu, quem me ama guardará a minha palavra e meu Pai o amará e viverá a ele, viremos a ele e faremos nele morada? A alma no estado de graça possui o amor, possuindo então Deus, ou seja, o Pai que mantém esta alma, o Filho que a ensina, o Espírito que a ilumina. Possui, portanto, o conhecimento, a ciência, a sabedoria. Possui a luz. Pensai então, nas conversações sublimes que vossa alma poderia entabular convosco, né? Pensar então nas conversações sublimes que vossa alma poderia entabular convosco. São os diálogos que encheram os silêncios dos calabouços, das celas, dos ermos, dos aposentos dos enfermos santos. Souberam, né? Ele está falando assim que as almas, por exemplo, que estavam no silêncio, as almas que estão em celas, nos ermos, nos aposentos, os enfermos santos, souberam, né? Tiveram essa conversa com a alma dele, porque souberam, né? Souberam confortar os que estavam encarcerados à espera do martírio, os enclausurados, né, nas celas por amor à busca da verdade, os ermitões ansiosos pelo conhecimento antecipado de Deus, os enfermos pela suportação. Em suma, souberam ensinar o amor à cruz. Olha, souberam ensinar o amor à cruz. Então, a alma fala a essas pessoas, né, que estão em busca, que querem conversar com a pessoa. Então, a gente conversa com a nossa alma e ela ensina o amor à cruz. Se soubesseis fazer perguntas à vossa alma, ela vos diria que o significado verdadeiro, exato, vasto, como a criação da palavra domina, é este. É este. O homem deve dominar tudo, em todos os estados. O estado inferior, que é o animal, o estado mediano, que é o moral, e o estado superior, que é o espiritual. Então, o homem domina todos esses estados, né? O inferior, o mediano e o superior. O homem usa os três estados para atingir um único fim, que é possuir a Deus, né? O fim de falar desses estados é possuir a Deus. Então, o homem domina, o homem vai dominar, né? O animal, domina a moral e domina o espiritual. E ele dominando esses três para atingir a Deus, né? Esse domínio que a gente tem é para atingir a Deus. Merecer isto através deste férreo domínio que subjuga as forças do eu. Olha só, né? O domínio, ele subjuga as forças do eu. Então, ele domina o nosso eu, tornando-os escravos deste único objetivo, merecer a possessão de Deus. Então, é por isso que nós dominamos todas as coisas, para merecer essa comunhão com Deus. Vossa alma vos diria que Deus proibira o conhecimento do bem e do mal, porque o bem tinha sido dado por ele às suas criaturas gratuitamente, mas ele desejava que o mal vós não conhecesseis.
porque é um fruto doce ao paladar, mas que descendo para o sangue desperta uma febre que mata, produzindo uma tal ardência que quanto mais se bebe daquele suco mentiroso, mais se tem sede dele. Os vícios, olha só. Então, Deus, ele proibiu a gente, o homem, o conhecimento da árvore do bem e do mal, porque o bem tinha sido dado por ele, às suas criaturas gratuitamente. Mas ele desejava que o mal vós não conhecesseis. Então, ele já estava dando o bem, para Adão e Eva, e o mal ele desejava que a gente não conhecesse, que é como os vícios, que quanto mais você bebe desse suco mentiroso, mais você tem sede desse suco. Vós, fala suco, mas são as mentiras, Vós me objetareis. Então, por que o mal foi colocado diante de nós? Por quê? Porque é uma força que nasceu por si mesma, como nascem certos males monstruosos até nos corpos mais sadios. Então, tem coisas que nascem. Lúcifer era um anjo, o mais belo dos anjos, espírito perfeito, inferior somente a Deus. No entanto, em seu ser luminoso nasceu uma sombra de soberba, que ele não tratou de dispersar, ele não dominou, a soberba, mas, ao contrário, ele procurou condensar, incumbando. Então, em vez dele dispersar a soberba, dominar a soberba, ele quis alimentar a soberba mais e mais e mais. É o que faz ainda hoje, Dessa incubação da soberba, nasceu o mal. Então, Lúcifer incubou o mal, e aí a soberba do mal, o mal da soberba, aliás, e aí nasceu o mal. Esta existia antes que o homem fosse criado. Deus havia precipitado o maldito incubador do mal. Então, Deus não queria que o homem, se alimentasse desse mal. Então, Deus havia precipitado o maldito incubador do mal, que é Lúcifer, para fora do paraíso, que tinha se maculado com este mal, Então, ele estava, alimentando esse mal. Não podendo mais sujar o paraíso, o eterno incubador do mal sujou a terra. Então, como ele foi expulso lá do paraíso, ele veio para a terra, ele veio sujar a terra. A planta metafórica, essa planta que é a árvore do bem e do mal, que é uma metáfora, quer demonstrar esta verdade. Deus tinha dito ao homem e à mulher: vós conheceis todas as leis e os mistérios da criação, mas não queirais usurpar-me o direito de ser o criador do homem. Para propagar a raça humana, bastará o meu amor, que circulará entre vós, sem libido de sensualidade. Olha só, então, antes, do pecado de Eva, não tinha o libido de sensualidade, Quer ver, tá escrito aqui, para propagar a raça humana. Então, Deus, não queirais usurpar-me o direito de ser criador do homem. Para propagar a raça humana, bastará o meu amor. Então, não ia precisar de libido, e sensualidade para propagar a raça humana. Só o amor de Deus já ia fazer com que gerasse os filhos com o amor de Deus. Já ia gerar os filhos, só o amor dele, que circulará entre vós sem libido de sensualidade, mas pelo impulso da caridade, que suscitará novos Adões.
Adãos. Tudo eu vos dou, só me reservo este mistério da formação do homem. Né? Só me reservo, tudo foi mostrado. Tudo ele dá, Deus dá tudo. Mas a única coisa que ele não reservou para ele foi a formação do homem, né? Satanás quis tirar esta virgindade intelectual do homem, olha só. E com sua língua serpentina aplacou, acariciando membros e olhos de Eva, fazendo surgir neles reflexos de sagacidades que antes não tinham, quando a malícia não os tinha intoxicado ainda. Ela viu e quis experimentar. A carne foi despertada, né? Olha só, a carne de Eva foi despertada. Se tivesse chamado por Deus, se tivesse corrido para ele e dizer-lhe: Pai, Pai, eu estou doente, a serpente me acariciou e estou perturbada. O Pai a teria purificado e curado com o seu hálito, que podia infundir-lhe novamente a inocência. Olha só, né? O Pai teria limpado, né? Essa sujeira que a serpente fez a Eva, né? Essa malícia da serpente, como lhe havia infundido a vida, fazendo-a esquecer do tóxico da serpente, né? Deus podia fazer ela esquecer o tóxico da serpente, colocando nela a repugnância por ela, como acontece com aqueles que foram assaltados por algum mal, guardando uma instintiva repugnância dele. Então, a pessoa que passa por um mal, né, ele tem repugnância por aquela coisa, né? Mas Eva não foi ao pai, ela voltou à serpente, que ela gostou, né? Aquela sensação foi doce para ela, vendo que o fruto da árvore era bom para se comer, bonito e se ver e agradável ao aspecto, foi apanhá-lo e comeu. E compreendeu, a malícia já tinha começado a morder-lhe as entranhas. Ela passou a ver com outros olhos e ouvir com outros ouvidos. Usou e as vozes dos irracionais. Passou a desejá-los como uma louca cobiça. Ela iniciou sozinha o pecado e o terminou com o seu companheiro. Por isso é que sobre a mulher pesa uma pena maior. Foi por meio dela que o homem se tornou rebelde a Deus e que ele conheceu a luxúria e a morte. Foi por ela que ele não soube mais dominar os 3 reinos, o espírito, porque permitiu que o espírito desobedecesse a Deus. O da moral, porque permitiu que as paixões dominassem. O da carne, porque o aviltou, submetendo-a às leis instintivas que regem os brutos. A serpente me seduziu, diz Eva. A mulher me ofereceu o fruto e eu comi, diz Adão. A tríplice concupiscência rouba os seus 3 reinos do homem. Somente a graça pode desacorrentar o homem preso àquele monstro impiedoso. Mas se a graça é viva, mantida sempre assim pela vontade do Filho fiel, ela chega a destroçar o monstro e não é preciso temer mais nada. A graça é muito maior do que esse pecado. Nem os tiranos internos, isto é, a carne e as paixões, nem os tiranos externos, ou seja, o mundo e os poderosos dele, nem as perseguições, nem a morte. É como diz o apóstolo Paulo: nenhuma destas coisas eu temo, nem amo a minha vida mais do que a mim mesmo, contanto que eu
Leve a bom termo a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, que é de dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus, né? Então, essa leitura. Agora tem a próxima leitura é do dia 8 de março de 1944. Maria diz: Estou. Maria Vamos ver aqui, Maria diz: Estou na alegria, pois desde que compreendi a missão a que Deus me destinava, fiquei repleta de alegria. O meu coração se abriu como um lírio que desabrocha e o sangue derramou dele, como terreno para o embrião do Senhor. Alegria de ser mãe. Eu me tinha consagrado a Deus desde a mais tenra idade, porque a luz do Altíssimo me havia feito conhecer a causa do mal no mundo, e eu quis, por quanto estava em meu poder, anular por mim mesma o plano de Satanás. Então, foi através de Maria, né, que foi anulado o plano de Satanás. E ela continua falando: Eu ainda não sabia que não possuía a mancha do pecado. Nem eu podia pensar nisso, pois teria sido presunção e soberbo, dado que, nascida de pais humanos, não me era lícito pretender que logo eu, que seria a escolhida para não ter mácula. Então ela não sabia, né? E ela não quis ter a presunção e a soberba de imaginar que era ela. Então, não me era lícito pretender que logo eu, que seria a escolhida, para não ter mácula. O Espírito de Deus me tinha instruído sobre a dor do Pai, diante da corrupção de Eva, que tinha querido aviltar-se, pois sendo criatura por graça desceu ao nível de uma criatura inferior, né? Ela era uma criatura por graça, a Eva, e desceu ao nível inferior. Havia em mim a intenção de amenizar aquela dor do Pai, né? Conduzindo a minha carne à pureza angélica, conservando-me inviolada por pensamentos, desejos e contactos humanos. Só por ele o meu coração palpitava, só por Deus o meu coração palpitava de amor. Só a ele eu consagrava o meu ser. Mas, se não havia em mim o ardor da carne, contudo, ainda havia o sacrifício de não ser mãe, né? Porque ela tinha prometido a Deus a virgindade dela, né? Se fez o voto de virgindade. A maternidade, livre de tudo o que agora é a avilta, tinha sido concebida assim pelo Pai Criador, também a Eva, né? Então, também Eva ia ser, né, mãe pelo amor. Uma doce e pura maternidade, sem o peso da sensualidade. Eu a experimentei. De quantas vantagens Eva se despojou quando renunciou a uma riqueza de tal porte. Essa riqueza era muito mais do que a imortalidade. E que não vos parece um exagero dizer isso. De fato, o meu Jesus e com ele eu, sua mãe, tivemos de passar pelos langores da morte, né? Jesus e ela teve que passar pelos langores da morte. Eu passei por ela, como alguém que cansado adormece docemente, e ele, por meio do atroz sofrimento de quem está morrendo, porque foi condenado a isso. Portanto, também para nós houve morte, mas a maternidade sem pesos e sem violações só aconteceu comigo, a nova Eva, né? A maternidade sem dor, sem violações, né? Então ela não teve dor do parto, não teve violações, né? Não teve vida sexual. Que ela pudesse dizer ao mundo que doçura teria sido para a mulher chamada a ser mãe, se não sentisse dor em sua carne, né? Se não fosse Eva ter, né, estremecido pela carne, né, pelo desejo,
Ora, o desejo dessa maternidade pura estava também na Virgem toda de Deus, pois a maternidade é a glória da mulher. Se pensardes então na honra que era ser mãe para a mulher israelita, ainda mais podereis compreender o meu sacrifício ao consagrar-me a Deus, com a privação da maternidade. Então, para a mulher, era uma honra muito grande ter filhos, né? E a mulher que não tinha filho era uma privação da maternidade, era um sacrifício muito grande. Se consagrar a Deus e não ter filho era uma privação muito grande. Mas o eterno bem quis dar à sua serva este dom, sem deixá-la perder o candor que a revestia, tornando-a uma flor no seu trono. Eu me sentia jubilosa com dupla alegria de poder ser a mãe de um homem e ao mesmo tempo ser a mãe de Deus, a alegria de ser aquela pela qual a paz se estabelecia entre o céu e a terra, né? Então, através de Maria se estabeleceu a paz entre o céu e a terra, porque veio, é nela que começou, ela começou nela, por ela, né? Começou a nova Eva, ela é a nova Eva, Maria. Então, ela fez aquilo, né, que Eva, se Eva não tivesse caído na sedução, né, de Satanás, Eva teria sido como Maria, né? Então, mas como não foi, e aí entre o céu e a terra as coisas estavam, né, esse pecado, e Maria veio para trazer a paz entre o céu e a terra, por amor de Deus e do próximo, e saber que através de mim, uma pobre serva do Todo-Poderoso, é que tal paz viria ao mundo, pode dizer: ó homens, não choreis mais, pois eu trago em mim o segredo que vos fará felizes, né? Porque aí sim, quando Jesus veio trazer, né, o Redentor, ele trouxe a paz para nós podermos entrar no céu, né, na glória eterna e morar lá, né. Não posso lhes comunicar este segredo porque está selado no meu coração, assim como o filho no meu ventre inviolado. Mas já o trago em meio a vós, e cada hora que passa fica mais perto o momento em que o vereis e conhecereis o seu nome santo. A alegria de ter contentado a Deus, a alegria do fiel que faz feliz o seu Deus. Ó sim, ter tirado do coração de Deus a amargura da desobediência de Eva, da soberba de Eva, de sua incredulidade. Meu Jesus me explicou a culpa com que o primeiro casal se manchou. Eu anulei aquela culpa, refazendo de modo retroativo as etapas da descida deste casal, para depois subir de novo. O princípio da culpa estava na desobediência, né? A culpa foi pela desobediência. Não comais daquela árvore e não toqueis nela. Deus havia dito, mas o homem e a mulher não levaram em conta aquela proibição, né? Assim a gente vê hoje os mandamentos, né? Os 10 mandamentos, que o homem não leva em conta os 10 mandamentos e acaba infringindo as leis de Deus, né? E ele fala, é a mesma coisa que ele fez ali com Eva, né? Não comais disso, então, não matais, não roubeis, né? E assim os 10 mandamentos, né? Eles que eram os reis da criação podiam tocar em tudo, comer de tudo, menos daquela árvore, pois Deus queria torná-los inferiores só aos anjos. Olha só, a árvore, meio para provar a obediência dos filhos. A árvore era o meio para ser testado, né? A obediência dos filhos de Deus. Foi através da árvore que foi feito o teste, né? Para a obediência a Deus. O que é a obediência ao mandamento de Deus? É um bem, porque Deus só exige o bem.
O que é desobediência é um mal. A desobediência é um mal, porque põe a alma na disposição da rebeldia, oferecendo a Satanás um campo propício para suas operações. Olha, Eva vai até a árvore da qual receberia o mal, ao evitá-la, ou o mal aproxima-se dela. Ela é arrastada por uma curiosidade infantil, que deseja ver o que a árvore tem de especial. É levada pela imprudência, que lhe faz conceber o mandamento de Deus como inútil. Olha só, é a mesma coisa hoje, né? Conceber que os mandamentos de hoje de Deus é inútil, né? E fazer os pecados, pois se sente forte e pura, rainha do Éden, no qual tudo lhe obedece, onde nada lhe fará mal, né? Esta presunção causa sua ruína. A presunção é um fermento da soberba. Junto à árvore, ela encontra o sedutor, que se aproveita da sua inexperiência, daquela inexperiência, virgem e bela, tão mal protegida por ela mesma, para cantar-lhe a canção da mentira. Crês tu que isso seja um mal? Né? Satanás falou para ela. Crês tu que isso seja um mal? Não. Deus te disse isso porque vos quer conservar escravos do seu poder. Pensais que sois reis? Nem liberdade tendes? Como a tem os animais? Como a tem os animais, né? Então, nem liberdade tens, como tem os animais. Pois aos animais foi concedido que se amem e com verdadeiro amor, mas a vós não. Ao animal foi concedido tornar-se criador, como Deus. Ele gerará filhos e verá crescer sua família à vontade. A vós, porém, é negada essa alegria. Por que então, ser homem ou mulher, se tendes que viver desse modo? Sede deuses. Não sabeis que a alegria é estarem ambos numa só carne? Para que dessa união se crie uma terceira criatura e depois muitas outras criaturas? Não acreditais na promessa de Deus de que tereis alegria em vossos descendentes, vendo os vossos filhos criarem novas famílias, deixando pai e mãe por causa deles? Deus vos deu apenas uma sombra de vida. A verdadeira vida é conhecer as suas leis. Então, sim, sereis semelhante a deuses. E podereis dizer a Deus: somos iguais a ti. Né? Essa é a fala da mentira, né? E a sedução continuou, né? A sedução continuou. Por que não houve vontade de acabar com ela? Pelo contrário, houve vontade de continuar conhecendo o que não era lícito ao homem conhecer. É aí que a árvore proibida se torna realmente mortífera para a raça humana, pois dos seus ramos está o fruto da amarga sabedoria que vem de Satanás. A mulher se torna fêmea e, com o fermento do conhecimento satânico no coração, corrompe o companheiro. Adão. Aviltada, pois, a carne corrompida a moral, degradado o espírito, eles passaram a conhecer a dor e a morte do espírito, sem a graça, a morte da carne, sem a imortalidade. A ferida de Eva gerou sofrimento que não se aplacará enquanto não se extinguir a vida do último casal sobre a terra. Eu percorri de modo regressivo os caminhos daqueles dois pecadores. Obedeci de todos os modos, né? Isso aqui é Maria que está falando agora, que nós estamos lendo ali, essa parte toda que está falando é Maria, né? Obedeci de todos os modos. Deus me pediu
que eu permanecesse virgem, eu obedeci, tendo amado a virgindade que me tornava pura como a primeira das mulheres antes de conhecer Satanás. Deus me pediu que fosse esposa, eu obedeci, colocando o matrimônio naquele primeiro grau de pureza, conforme o pensamento de Deus, quando criou o primeiro homem e mulher. Convicta de que estava destinada à solidão no matrimônio, a ser desprezada pelos outros, pela minha esterilidade voluntária. Deus me pedia para me tornar mãe. Eu obedeci. Eu acreditei que seria possível e que aquela palavra tinha vindo de Deus, pois ao ouvi-la difundiu-se em mim uma grande paz. Não fiquei pensando, eu mereci isto? Não fiquei dizendo a mim mesma, agora o mundo vai me admirar, pois sou semelhante a Deus, criando a carne de Deus? Não. Eu me aniquilei na humildade. A alegria brotou-me do coração como um pedúnculo de roseira florida. Mas esta viu-se bem depressa, ornada com agudos espinhos, apertada no emaranhado da dor, como aqueles ramos que ficam enrolados por alguma trepadeira. A dor pela dor do esposo, eis a angústia da minha alegria. A dor pela dor do meu filho, eis o espinho da minha alegria. Eva quis o gozo, o triunfo, a liberdade. Eu aceitei a dor e aniquilamento, a escravidão. Renunciei à minha vida tranquila, ao amor do meu esposo, à minha própria liberdade. Não conservei nada para mim. Fiz-me a serva de Deus na carne, na moral, no espírito, confiando-me a ela, não só para a concepção virginal, mas para a defesa de minha honra, para a consolação do esposo, para o meio com o qual ele pudesse entender a purificação do matrimônio, de tal modo a fazer de nós dois os que haveriam de restituir a dignidade perdida ao homem e à mulher. Então é isso que nós devemos, na divina vontade, voltar a Eva, ao que nós fomos criados para ser, né? É isso que a divina vontade quer nos ensinar nessas nossas aulas, nossos estudos, a ser assim, como Maria, cópias de Maria, né? É o que ela fala aqui, ó. A dor pela dor do meu filho, eis espinho da minha alegria. Eva quis o gozo, né? Então nós não queremos o gozo, o triunfo e a liberdade, e nós não. Nós aceitamos a dor, o aniquilamento, a escravidão, renunciamos à vida tranquila, ao amor de esposo, muitas vezes, né? Renunciamos à nossa liberdade, nosso livre-arbítrio e não ter nada para nós mesmos, né? E se fazendo serva, né? Serva, nós somos servas de Deus. Então, a gente mortifica a carne, a moral e o espírito, confiando a Ele. A gente entrega tudo a Deus, né? A gente entrega os nossos atos a Deus, o nosso espírito a Deus, para que Ele venha agir em nós. Não só para a concepção virginal, né? Que foi voltado à ordem primordial, mas para a defesa da minha honra, para a consolação do esposo, para o meio com o qual ele pudesse entender a purificação do matrimônio. Então, Maria purificou o matrimônio, né, naquilo que Eva errou, porque a partir de Eva ter caído na sensualidade, no libido, né, foi o pecado, e aí Maria, ela purificou o casamento, purificou a ter filhos sem precisar da relação sexual, né? Então, ela restituiu a dignidade perdida ao homem e à mulher. E aí ela continua dizendo que abracei a vontade do Senhor por mim mesma, pelo esposo e por meu filho.
Eu disse sim pelos três, certa de que Deus não teria faltado com a sua palavra quando prometeu me socorrer na minha dor de esposa e está sendo julgada culpada de mãe que gera um filho para entregá-lo à dor. Eu disse sim e basta. Aquele sim anulou o não de Eva ao mandamento de Deus. Sim, Senhor, como quiseres. Conhecerei o que tu queres. Viverei como tu queres. Alegrar-me-ei se tu quiseres. Sofrerei o que tu quiseres. É assim nosso fiat na divina vontade. Sim, sempre sim, sim, meu Senhor. Desde o momento em que o teu raio me fez mãe, até o momento em que me chamaste para ti. Sempre sim. Todas as vozes da carne, todas as paixões da moral, sob o peso deste meu perpétuo sim. Né? Então, a voz da carne, a voz da moral, a voz da, das coisas do mundo, né? Ficou sob o peso desse perpétuo sim, né? Sim à pureza, sim à humildade, sim ao amor. Acima, como num pedestal de diamante, o meu espírito ao qual faltam asas para voar a ti. Mas que é, Senhor, de todo o eu domado, servo teu, né? Então, ao qual faltam asas para voar a ti, mas que é Senhor de todo o eu domado, servo teu. Então, o eu nosso tem que ser domado. Serva na alegria, serva na dor. Sorri, o meu Deus, sê feliz. A culpa foi vencida, excluída, destruída. Ela agora sob o meu calcanhar está lavada em meu pranto, destruída pela minha obediência. De meu ventre nascerá árvore nova que há de ser o si e o fruto. Há de ser em si o fruto, que conhecerá todo o mal por tê-lo padecido em si, e que doará todo o bem. Os homens poderão ir a ele. Eu me darei por feliz se eles colherem desse fruto, ainda que não se lembrem que este fruto está nascendo de mim. Esse fruto é Jesus. Contando que o homem se salve e que Deus seja amado, que se faça desta tua serva o que se faz do solo sobre o qual surge uma árvore, um degrau para subir. Então Maria se faz de degrau para nós chegarmos a Deus. Maria, é preciso saber sempre ser degrau para que os outros subam para Deus. Se nos pisam, não faz mal, contando que chegar à cruz. Consigam chegar à cruz. A nova árvore que tem o fruto do conhecimento do bem e do mal. A cruz. A cruz é a nova árvore. Essa nova árvore que tem o conhecimento do bem e do mal. Pois diz ao homem o que é um e outro, né? A cruz diz ao homem o que é o bem e o que é o mal, a fim de que ele saiba escolher e viver. Escolhe, pois, o bem. Esta árvore também tornar-se-á licor que cura os intoxicados do mal que quiseram saborear, né? Então, a cruz, ela cura aqueles que quiseram conhecer o mal. O nosso coração esteja sob os pés dos homens, né? O nosso coração estejam sob os pés dos homens, contando que o número de redimidos cresça e que o sangue do meu Jesus não seja derramado sem fruto. Eis a sorte das servas do Senhor. Depois mereceremos receber no ventre a hóstia santa e aos pés da cruz, impregnada pelo seu sangue e pelo nosso pranto, dizer:
Eis aqui, ó Pai, a hóstia imaculada que te oferecemos pela salvação do mundo. Olha para nós, ó Pai, unidas com ela e pelos seus merecimentos infinitos, dá-nos a tua bênção, né? Então, o homem, né, depois de merecer, Jesus nos fez merecer a cruz, né, a hóstia, receber no ventre a hóstia santa, aos pés da cruz, impregnada pelo seu sangue e pelo nosso pranto dizer: Eis aqui, Pai, a hóstia imaculada que te oferecemos pela salvação do mundo. Olha para nós, ó Pai, unidos com ela, né, com a hóstia e pelos seus merecimentos, que é Jesus, infinitos, dá-nos a tua bênção. Eu te dou minhas carícias. Repousa, minha filha. O Senhor está contigo, diz Jesus. A palavra da minha mãe deveria dissipar toda e qualquer titubeação de pensamento, até mesmo os dos mais bloqueados com relação às fórmulas. Eu chamei antes de árvore metafórica, agora vou chamar de árvore simbólica. Talvez compreendais melhor. O símbolo é claro, assim como os dois filhos de Deus precederam a respeito desta árvore, se entende como estava a tendência para o bem e para o mal, né? Então, assim como os dois filhos de Deus, Adão e Jesus, precederam a respeito desta árvore, se entende como estava neles a tendência para o bem ou para o mal. Então, no homem estava a tendência para o bem e para o mal. Como a água régia prova o ouro, a balança dos ouvires pesa os quilates do ouro, aquela árvore tinha assumido uma missão, pela ordem de Deus, a seu respeito, dando a medida de pureza do metal, que era Adão e Eva. Estou já ouvindo a vossa objeção. Não foi rigorosa demais a condenação e pueril o meio usado para condená-los? Não foi uma vossa desobediência hoje, que sois os herdeiros de Adão e Eva, é o mesmos graves do que o deles, né? Então, qualquer desobediência nossa aos mandamentos hoje é grave como o pecado de Eva e Adão. Mas o veneno de Satanás continua sempre pronto a se reerguer com certas doenças que nunca saem totalmente do sangue. Os dois progenitores eram possuidores da graça, sem nunca terem sido nem tocados pela desgraça. Por isso eram mais fortes, mais amparados pela graça, que gerava neles inocência e amor. O dom que Deus lhe havia dado era infinito. A queda deles, portanto, foi bem mais grave, não obstante aquele dom. O fruto oferecido e comido também é simbólico. Era o fruto de uma experiência que se quis fazer contra a ordem de Deus, por instigação satânica. Eu não havia proibido o amor aos homens. Queria unicamente que se amassem sem malícia, como eu os amava, com a minha santidade. Eles deviam amar-se na santidade dos afetos, sem sujarem-se com a luxúria. Não se há de esquecer que a graça é luz e quem a possui conhece o que é útil e bom, né? A graça é útil e bom. Aquele que é cheio de graça conheceu tudo, porque a sabedoria a instruía. A sabedoria é graça e a soube guiar-se santamente. Eva conhecia o que lhe era bem conhecer, mas não mais do que isso, porque é inútil conhecer o que não é bom. É inútil conhecer o que não é bom. Não teve fé nas palavras de Deus e não foi fiel à sua promessa de obediência. Acreditou em Satanás, infringiu a promessa, quis saber o que não é bom e o amou sem remorso, fazendo com que o amor que eu lhe tinha dado como algo santo se comprometesse.
se corrompesse e se aviltasse. Anjo decaído rolou na lama e no esterco, enquanto poderia correr feliz entre as flores do paraíso terrestre, vendo florescer a prole e ao redor de si, assim como uma árvore que se cobre de flores, sem precisar curvar sua copa sobre o brejo. Não fiqueis como os meninos tolos de que eu falo no Evangelho, aos quais ouviram cantar e taparam os ouvidos, ouviram tocar e não dançaram, ouviram chorar e quiseram rir. Não sejais mesquinhos, não sejais negadores, aceitai a luz sem malícia e teimosia, sem ironia e incredulidade. A respeito deste assunto, basta por enquanto, por fazer-vos compreender o quanto deveis ser gratos àquele que morreu para elevar-vos ao céu e vencer a concupiscência de Satanás. Concupiscência de Satanás, neste tempo de preparação para a Páscoa. Eu vos quis falar do primeiro elo da corrente com que o Verbo do Pai foi arrastado à morte, Cordeiro Divino no matadouro. Eu vos quis falar disso porque agora 90% entre vós é semelhante a Eva, intoxicada pelo hálito, pela palavra de Lúcifer, e não viveis para amar. Não viveis para amar-vos, mas para saciar-vos de sensualidade. Não viveis para o céu, mas para a lama. Não sois criaturas dotadas de alma e de razão, mas cães sem alma e sem razão. Vós já matastes a alma, já depravaste a razão. Em verdade vos digo que os animais irracionais estão acima de vós na honestidade de seus amores. Meu Jesus, com toda certeza, o Senhor está falando aqui, é tudo pura verdade, Senhor, né? É tudo verdade, né? Aí Jesus fala assim, a respeito desse assunto, basta, né? Que a gente aceita a luz, a luz da malícia, né? A teimosia, a incredulidade. Então, para fazer-vos compreender o quanto deveis ser gratos a Jesus, para elevar-vos ao céu e vencer a concupiscência de Satanás. Neste tempo de preparação para a Páscoa, eu vos quis falar do primeiro elo da corrente com que o Verbo do Pai foi arrastado à morte, né? Então, Jesus falou do primeiro elo que foi Adão e Eva, o primeiro elo da corrente que foi arrastado à morte, do Cordeiro Divino no matadouro. Eu vos quis falar disso porque agora 90% entre vós é semelhante a Eva, intoxicados pelo hálito, pela palavra de Lúcifer, e não viveis para amar-vos, mas para saciar-vos de sensualidade. Não viveis para o céu, mas para a lama. Não sois criaturas dotadas de alma e de razão, mas cães sem alma e sem razão. Vós já mataste a alma, já depravaste a razão. Em verdade vos digo que os animais irracionais estão acima de vós na honestidade dos seus amores. Meu Deus, é verdade. Meu Pai, é verdade. Senhor, misericórdia de nós, Senhor. Misericórdia, Senhor. Misericórdia, meu Deus. Misericórdia, meu Deus. Misericórdia, meu Deus. Misericórdia, Senhor. Misericórdia, Senhor. Dá-nos a graça, Senhor, de renovar essa graça, viver na graça, né? Agora, pela Eucaristia, pelos sacramentos, nós podemos reavivar essa graça do Senhor em nós.
e voltarmos ao amor primeiro de Deus. Antes de Eva cair no pecado, nós podemos voltar a ser irrepreensíveis, a ser, não querer nunca ter curiosidade do mal, das coisas más, nunca querer fazer as coisas más, mas queremos somente o bem, o amor, somente o bem e o amor. O bem, o amor, a humildade, conversar com a nossa alma. Vamos aprender a conversar com a nossa alma. Amém. Fiat, fiat, fiat.